Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos em mais uma noite para estudarmos o Livro dos Espíritos. Damos as boas-vindas ao Carlos e aos convidados. Eugênia Canto, que trabalha no Centro Espírita João Evangelista e é coordenadora da área de mediunidade da Federação Espírita do Estado do Ceará e membro da ONG Grupo Espírita Casa da Sopa. E ao nosso querido amigo também, Calci Roriz, que é coordenador dos estudos aprofundados da doutrina espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO. Muito bem. Boa noite a todos. Nossa saudação fraterna para mais esse estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na introdução hoje, nos itens 7 a 9. E vamos já perguntar para a Eugênia: por que a ciência não aceita o espiritismo, Eugênia? Que coisa é essa? Microfone fechado. Boa noite aos amigos internautas, a Cris, ao Carlos, ao Calci. Na realidade, a ciência ela não aceita muita coisa. Por quê? Porque ela se confina aos métodos que ela mesma teceu. Então, ante algo novo, que é preciso uma abordagem, uma metodologia nova, a ciência naturalmente será refratária. E os fenômenos espíritas, eles são bastante diferenciados do objeto de estudo da ciência, porque os cientistas estão acostumados a reproduzir os seus experimentos e os espíritos, eles não se submetem à vontade dos investigadores. Então, quando se trata de um fenômeno qual o espírita, que envolve inteligências livres de desencarnados que possuem sua vontade, elas naturalmente não se submeterão à vontade ou ao capricho, Kardec usa esse termo, dos cientistas ou de quem quer que seja que tente investigá-los de forma leviana e até cética mesmo. Calci, e aí fica a pergunta, né? Como é que o espiritismo age diante dessa negação da ciência? Uma bela noite para todos os companheiros, muita paz e um belíssimo estudo do Livro dos Espíritos. Introdução. Bom, a postura dos espíritas diante, muitas das vezes, da negativa da ciência ou dos cientistas é de absoluta tranquilidade. Eurípides Barçanufo, que agora completou 103 anos da sua desencarnação, ele tem uma frase sensacional que ele diz: poderoso é o sol da verdade. Então, é absolutamente de tranquilidade com relação à negativa da ciência. Nós precisamos entender que o campo de observação da ciência é a matéria. E o campo de observação da doutrina espírita, como de toda religião, é a da vida espiritual, é do espírito. Então, são dois pontos de observação distintos. Então, nós não temos que nos incomodar diante da negativa desse ou daquele cientista, ao negar os fenômenos mediúnicos ou a existência dos espíritos. Temos que manter a tranquilidade e aguardar o tempo, porque o tempo é que nos dá informação. A ciência evolui,
Quanta coisa que a ciência já negou no passado. É interessante, Cris, que eu li esses dias, eu precisei ir ao dentista e tal, como era um problema um pouco maior, o sujeito precisou colocar uma anestesia. E eu fiquei pensando, mas quem foi que inventou a anestesia? Aí fui atrás para ver, não me lembro o nome da pessoa, mas ele se matou. Ele cometeu suicídio porque ele foi ridicularizado pelos seus colegas cientistas. Ele tinha feito a anestesia em forma de gás e tinha que ser líquida. Ele cometeu esse pequeno engano e, como não deu o resultado positivo, ele se matou. Então, a ciência comete lá os seus enganos, mesmo examinando aquilo que é o campo dela. Daí porque a gente tem que ficar absolutamente tranquilo. Seu microfone, Carlos. Liga aí, por gentileza. Desculpa, agora foi o meu que estava fechado. Muito interessante, não é? As colocações da Eugênia e do Calci. E nesse item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec, inclusive, comenta, né, na sequência do estudo que ele apresenta. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Olha só a coragem do codificador naquela época. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. O cientista, né, como pessoa, pode ter essa convicção do espiritismo. E ele coloca ainda, a abstração feita da qualidade de sábios, porque está ao alcance de todos, não é? Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Então, Eugênia, pelo fato de ser cientista, a pessoa está automaticamente gabaritada para opinar sobre o espiritismo, depois do que Kardec aqui colocou? Não, e eu diria que nem mesmo para opinar sobre aquilo que diz respeito à ciência, porque o cientista, ele não é um universalista, ainda mais a ciência contemporânea dos dias de hoje. Então, vejamos, um médico, quantas especialidades médicas não há? Aquele que se especializou, por exemplo, em oftalmologia, em retina, até mesmo dentro da mesma área, é possível que ele tenha alcançado um grau de especificidade tamanho nos seus estudos que ele já não é mais capaz de estar opinando sobre a área do colega. Então, mesmo no âmbito de uma única e mesma ciência, há uma especificidade muito grande hoje. E não raro, um que se especializa num ramo A de determinada ciência e outro que se especializa num ramo B também não vai estar apto a opinar. E reforçando o que o Calci coloca, os cientistas, né, na realidade, quando se diz a ciência, são os cientistas, né, que fazem a ciência. Eles, não raro, como ele cita o exemplo, são refratários a ideias que são muito à frente da época em que elas chegam. E Kardec, inclusive, vai dar alguns outros exemplos sobre isso nesse mesmo item 7, salvo engano, no parágrafo 5º, que o que era chacota para um certo número de cientistas que proscreveram certas ideias, revelou-se, pouco tempo depois, bastante útil, inclusive promovendo certos avanços. Portanto, o cientista, ele nem sempre estará apto a opinar. E outra coisa também, nós temos um hábito de conferir autoridade a alguém simplesmente pelo fato da pessoa ter feito uma graduação ou uma pós-graduação em determinado assunto. Isso pode conferir-lhe autoridade nesse assunto, mas ainda assim devemos levar em conta que em todas as áreas, em todas as searas, há os competentes e há os incompetentes. Então, não
o cientista não está apto a opinar sobre o espiritismo. E, quiçá, sobre ciência, a depender do ramo da ciência. Também não está. Muito bom. Calci, vamos fazer aqui uma regressão na história, né? Paris, século XIX, capital do conhecimento do mundo, né? A nata da sociedade, dos saberes. Como é que o espiritismo, Calci, qual é a diferença, né, entre o método científico do espiritismo, né, criado aí por Allan Kardec, numa missão hercúlea, e o método científico da ciência? Qual é a diferença? Quais as diferenças que Kardec aponta entre esses dois métodos? Perfeito. Você falou em Paris, a capital cultural de então. A gente observa como é interessante, porque a espiritualidade, antes de levar para Paris, fez um modelo reduzido, um experimento lá em Radesville, uma cidadezinha pequenininha. Então a gente verifica que os espíritos utilizam método científico para verificar se há possibilidade de êxito, como é que seria. Então, obtido o êxito em Radesville, leva para a grande capital do mundo. Você me pergunta qual é a diferença. Eu acho que eu vou começar dizendo para você qual é o ponto em comum que tanto um quanto o outro deve ter. Completa isenção de espírito. Não adianta querer examinar uma coisa quando você já tem a certeza absoluta de que você não vai acreditar, nem vá, porque é bobagem. Nem inicia, porque é besteira, né? Então, o que diferencia um modelo é exatamente o campo de observação. A coisa observada. A ciência se dedica à matéria. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Porque, de tanto observar a matéria, eles chegaram à conclusão de que a matéria não existe. Eu acho que seria a hora da gente se vingar e perguntar para ele, então, doutor, o que existe? Qual é a única realidade do universo? Então, o campo de observação, embora respeitável, embora digna, mas o campo de observação da ciência é completamente diferente do campo de observação da doutrina espírita. Essa é a diferença, porquanto o método é o mesmo. Allan Kardec utilizou o método empírico, né, de experimentação. Examina, olha, faz de novo, examina, olha, observa, anota, faz de novo. Porque ele era um cientista, ele era um pesquisador. Então, é o campo de observação. A Eugênia Canto nos brindou com uma informação importante aí. É preciso que se debruce sobre a matéria, né, de maneira tal a que se possa observar. Então, se você tem objetos diferentes de observação, é preciso que venha com um olhar adequado para aquilo. A Eugênia falou, ali está um espírito, o espírito tem vontade. Se ele não quer se manifestar, não tem reunião que dê jeito, que faça com que aquele espírito se manifeste. Ele tem vontade, ele tem inteligência, ele sabe, ele não quer. A gente verifica o espírito da verdade. Está lá em Obras Postas, na minha missão, lá no final do livro, em que o espírito da verdade se coloca ao dispor de Allan Kardec por 15 minutos a cada mês. Uma vez por mês, 15 minutos. Então, é o espírito colocando, na minha agenda eu só tenho esse tempo. Então, a ciência não pode querer que o espírito se manifeste naquela hora, se ele ali não está ou se ali ele não quer. É interessante, o Calci me fez lembrar
que o Chico sempre falava, né? Que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá, não é? Então, nós estamos trabalhando com um objeto que tem livre-arbítrio, independência, é um ser vivente, não é uma matéria inerte que vai corresponder às expectativas que a gente tem da metodologia, não é? É muito interessante isso. E aqui, Eugênio, olha só, a Isolda Martins fez uma pergunta. Chegará o tempo em que a ciência terá a certeza da vida espiritual? Olha só, Kardec afirma: o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Aproveitando a pergunta da Isolda, algum dia os cientistas virão a concordar com a necessidade de adaptar sua metodologia para o estudo do objeto do espiritismo, que é a alma, sua sobrevivência e a sua comunicabilidade com os encarnados? Certamente, sob pena de ficar para trás. E Kardec, inclusive, sabiamente vai colocar no 5º parágrafo do item 7 da introdução, a que fizemos menção há pouco, que quando as ideias, no começo elas têm resistência, mas quando elas se vulgarizam, aí os cientistas sim vão aceitá-la, porque são evidentes. E uma coisa que eu gosto de lembrar é que a falta de evidência não é evidência de falta. Então, os cientistas, eles oferecem alguma resistência no começo, mas da feita que aquilo se estabelece, seria uma grande tolice, mais que isso, seria uma grande ignorância deixar de investigar aquilo que constitui, no dizer dos próprios espíritos, o mundo real. Né? Lembremos que em lições anteriores nós vimos aqui, o mundo corpóreo é um mundo que poderia jamais ter existido sem afetar o mundo primordial de onde todos nós viemos e para onde retornaremos. Então, da feita que se estabelece que a alma existe, é imortal, que o mundo real é o mundo espiritual, por que não investigá-lo? Seria ficar para trás, né? Aguardemos o tempo. Tem coisas que demoram bastante tempo. E aqui, para citar um exemplo, na Grécia Antiga, em 270 a.C., Aristarco de Samos, com a sua verve investigativa e os seus métodos, havia concluído já que a Terra girava em torno do Sol. Pasmem, sistema heliocêntrico. Né? Ele fez medição de distâncias da Terra para a Lua, da Terra para o Sol, a partir de eclipses lunares. E ele, então, postulou que a Terra girava em torno do Sol. Mas um sujeito chamado Cláudio Ptolomeu disse, não, quem gira é o Sol em torno da Terra. E esse sistema prevaleceu por milhares de anos. Somente por volta de 1400, ali, já alta Idade Média, é que Copérnico, Kepler, Galileu vieram, então, dizer que quem gira em torno do Sol é a Terra e não o contrário. E Galileu foi condenado por heresia por conta disso, né? Então, aguardemos, é uma questão de tempo. E esse tempo chega, né, Eugênia, queiramos nós ou não. Me lembro muito do paizinho de Calci, Ederlindo de Sarroris, que dizia assim, a lei do progresso, ela é inexorável. A gente faz uma homenagem a ele, querido Ederlindo. É isso mesmo, não dá para conter, não. Daqui a pouquinho a gente vai estar com a convicção dessa realidade espiritual. Mas olha, nós estamos avançando, meus amigos, e já estamos nos debruçando agora sobre o item 8 da introdução, e Kardec afirma: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E como é que segue Kardec, Carlos? Como é que continua aí? Isso aí, Kardec segue aqui. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. E mais adiante, Cris? Então, mais adiante, após essas condições, né, maravilhosas que ele aponta aí,
Kardec diz: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que, por muitas vezes, não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e à queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes. Demais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Muito bem. Calci, por favor, e Eugênia, não é? Poderiam comentar essas palavras de Kardec, por gentileza? Calci? Sim. É interessante porque é isso que está sendo feito aqui, né? Continuidade do estudo sério, começando da introdução, aliás, começou dos prolegômenos, começou da capa do livro, né? Seguindo o método de Kardec. Infelizmente, na época de Kardec, e até hoje ainda é assim, a gente encontra pessoas que, não, você me diz como é que foi que eu concluo o que é a coisa. Não é por aí, é para esses que Allan Kardec está dizendo. Depois, evidentemente, essas informações de Kardec foram ampliadas para a necessidade de um estudo continuado e sério, empreendido pelas instituições espíritas, não é? Mas Kardec aqui, na introdução, ele está, de uma certa maneira, dando um puxão de orelha naqueles que acham que só de ouvir falar já podem opinar. E aí você encontra, assim, como está lá no livro dos médiuns, né, a teoria do músculo estalante. Os barulhos é alguém que estala o músculo. Quer dizer, o sujeito vai ficar 2, 3 horas instalando o músculo, sentindo dor, para quê? Não ganha nada com isso, só vai sentir dor. Foi dado por uma pessoa da ciência. Foi uma observação da ciência, né, de informações, publicações que se fazia na época contra a doutrina espírita, como hoje a gente ainda encontra, de vez em quando, um ou outro desavisado que, de vez entrar no assunto, né, e analisar, porque falha, erro, é o que nós mais procuramos. Nós estamos doidinhos para encontrar. A gente estuda a doutrina espírita para dizer, não, isso aqui não é bem assim, não, olha só. Isso aqui poderia ser assim. Então, que aponte, que a pessoa estude e venha com a colaboração, porque a doutrina espírita não tem dogma. E por não ter dogma, segue a ciência, mas aquilo que a ciência historicamente referendou, não aquilo que um cientista ou outro diga e informe, não é? Eugênia, poderia comentar, por gentileza? Sim, eu adoro essa frase de Kardec, inclusive, toda vez que leio a introdução, são muitos itens, né? São 17, esse item 8 me chama a atenção essa frase: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Eu sempre trago um pouco para mim, né? Assim, falando um pouco da forma como eu trato os estudos espíritas, que precisa ter uma continuidade, uma regularidade, uma assiduidade. Agora, eu queria destacar, Kardec está deixando claro aqui também, no meu entender, nas entrelinhas, que a qualidade das respostas depende da qualidade da pergunta. E isso qualquer cientista sabe, que a qualidade daquilo que ele lança como hipótese, né, na maioria das ciências, a hipótese é aquilo que se conjectura e que vai ser corroborado de algum modo. A qualidade da hipótese, ela também dita os mecanismos e os meios. E aqui especificamente, a qualidade da pergunta
porque uma vez que o fenômeno espírita é produzido por inteligências desencarnadas, Kardec vislumbrou aí toda uma possibilidade de, por meio das interrogações, obter respostas sérias e concernentes a algo que é de interesse da coletividade humana. Então, a qualidade da pergunta vai determinar a qualidade da resposta. Se for uma pergunta inteligente, no sentido de sagaz, de bem elaborada, uma pergunta de uma mente científica, como era a dele, receberá respostas compatíveis com a qualidade da pergunta. Mas mais que isso, Kardec também, com o contributo dos espíritos, constatou que atrair espíritos sérios, sábios, espíritos de sabedoria, né, que é mais do que sábio, requereria também uma seriedade, uma idoneidade, uma lhaneza dos que ali estavam naquela assembleia. Por isso que ele preferiu, num dado momento, reuniões com uma quantidade menor de pessoas. A intenção com que se busca a contribuição dos espíritos afeta diretamente também na atração deles para aquela assembleia, para aquele núcleo, para aquela reunião, né? A questão da sintonia, e naturalmente espíritos mais adiantados vão se sentir atraídos por reuniões em que as pessoas buscam com uma intenção séria e benéfica. Muito bom, Eugênia. Olha, Carlos, eu quero aproveitar o ensejo aqui para encaixar duas perguntas dos internautas. Sim. Uma, pode ser? Uma é do Marcos Paulo. Ele formulou a pergunta 8/16. E como o Calci estava nos falando sobre a teoria pueril dos músculos estalantes, hein, Calci? Essa pergunta vai para você, tá? Olha, ele pergunta o seguinte: a matéria tem poder de agir sobre o espírito? Por que o espírito age sobre a matéria? Kardec provou. Agora, o Marcos pergunta o contrário: a matéria tem poder de agir sobre o espírito? Muito perfeitamente boa. Em nível espiritual médio para baixo. Não é? O espírito que já conseguiu um nível tal, é ele quem controla a matéria, e a matéria não exerce nenhuma influência sobre ele. Né? Aliás, nós estamos aqui para isso. Deus nos deu uma massa extraordinária e falou: ó, aprende lá, mexe com aquele negócio lá, até você aprender a controlar aquilo. É como se a gente desse um Lego assim para uma criança, nem mandasse ela montar. Então, ela aprender a controlar um cubo, uma coisa assim. Então, os espíritos, eu me lembrei novamente de Eurípides Bassanufo, que deixava o corpo, se transportava para outro canto, se materializava, atendia a alguém que estava lá num processo ruim, precisando de auxílio, e voltava ao corpo. Ah, mas isso é impossível. Para mim, para os espíritos que estão no nível mediano, é absolutamente impossível. Mas aquele que já controlou a matéria, é fácil, ele já tem eu não sei se poderia chamar de carteira de habilitação, uma CNH espiritual aí, que consegue dirigir e dominar a matéria, não é? É isso. E aí, vamos distribuir para a Eugênia uma do Eliseu Marques de Souza, viu, Carlos? Ele pergunta o seguinte: a Eugênia estava falando, né, sublinhando aí questões que a realidade espiritual precede a realidade material, né, e que precisa se olhar e treinar esse olhar para entender a realidade espiritual com bons olhos, né, digamos assim. E o Eliseu Marques de Souza, filho, pergunta: tendo a ciência esse meio inteligente de unir e acabar a obscuridade entre a humanidade, aí vem a questão, né? Por que esses homens inteligentes fazem-se de cegos, surdos, mudos? Seria porque existem outros interesses materiais? Tem alguma coisa nesse cenário aí, Eugênia? Olha, em geral tem sim, mas eu diria que é o preconceito o maior entrave, né? É claro que... E aí eu lembro de um
grande cientista que a maioria de vocês certamente já ouviu falar, Max Planck, porque de tamanha foi a sua grandeza que ele dá nome a vários institutos na Alemanha, né? Instituto Max Planck, tem em Munique, tem em Bonn, tem em vários locais. Ele foi um dos pioneiros da chamada mecânica quântica, inclusive o inventor do termo quanta. E ele diz frases assim muito impactantes no quesito a forma como os cientistas lidam, a forma preconceituosa com que os cientistas lidam com as questões mesmo do âmbito da ciência, porque ele também sofreu algum preconceito, né? Do próprio Einstein, que também foi um dos pioneiros da mecânica quântica, embora seja conhecido mais pela teoria da relatividade. O Einstein, o prêmio Nobel dele é pelo efeito fotoelétrico, que é algo da mecânica quântica, cujas repercussões filosóficas, né, o Einstein nunca aceitou, morreu sem aceitar. E o Planck, ele dizia assim, a ciência avança de funeral em funeral. E aí eu vou dizer uma segunda frase dele que elucida essa primeira, que é: os cientistas, eles não mudam de opinião, eles morrem. É por isso que a ciência avança de funeral em funeral. O cientista não muda de opinião, ele morre. Então, ele morre, nós sabemos que ele vai reencarnar, quiçá com outras ideias, ou propenso a outras ideias, e aí ele mesmo vai dar continuidade ao que ele estabeleceu ou retificar, né? Então, eu diria que a razão é o preconceito. O preconceito é muito forte nas academias. E inclusive porque, não raro, aqueles que compõem as academias jactam-se, né? Envaidecem-se com o próprio saber. E a vaidade de muito saber é o primeiro passo para errar, para cair na obscuridade, como cita o meu conterrâneo aí, o Eliseu, né? E tem várias frases muito interessantes com respeito a isso, né? Que aprender é um ato de humildade, é preciso saber da nossa limitação, a fim até de reconhecer os próprios erros, mas não só isso, estar aberto para adquirir novos conhecimentos. Aquele que acha que sabe tudo não vai acrescentar nada ao próprio saber, né? Então, também tem esse fator de muita vaidade, que graça ainda próprio do nosso estágio evolutivo, né? Mas que nos meios acadêmicos eu diria que é bastante acentuado, porque são meios que congregam pessoas muito inteligentes, né? Pessoas de um brilhantismo notório, mas que o seu brilhantismo que serve em um setor pode não servir em outro. Isso, interessantíssimo. Continua. Isso. O que está sendo colocado é muito interessante. E eu tenho duas questões aqui também, Cris, relacionadas. Uma delas, eu li há algum tempo, eu não lembro de memória agora, qual foi o livro, que experiências realizadas evidenciaram que o observador influencia, especialmente nos fenômenos espirituais. Então, estavam fazendo experiências numa sala com algumas pessoas, com globos de luz aparecendo, por influência dos médiuns e dos espíritos, utilizando o ectoplasma dos médiuns, produzindo globos de luz. Entrou uma pessoa, os globos foram se apagando, porque ele não acreditava que aquilo era possível. Então, enquanto a pessoa ficou, acabou a experiência. Quando a pessoa saiu, eles voltaram de novo, e os globos voltaram a aparecer e se acender. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, essa questão de o objeto ser objeto, mas o objeto observado sofrer influência do observador, não é que a ciência também examina isso, não é? É interessante a gente observar pesquisas científicas a respeito da luz, essa luz que a gente usa aí à vontade, e a gente não sabe exatamente o que é, se é energia ou se é matéria. E o interessante é que o experimento que tentaram fazer, chegaram à conclusão de que ora ela se comporta como energia, como uma onda vibratória, ora se comporta como matéria, pelo resultado que ela
imprimia, que a luz imprimia. Então, começa-se a se passar, finalmente, da física de Isaac Newton, a análise da matéria de Newton, para uma análise mais, conforme a Eugênia falou, quântica, que é uma palavra da moda, né? Ou seja, das possibilidades que a matéria oferece, N possibilidades. Então, a gente observa que no próprio campo da matéria existem dúvidas inúmeras, imensas. A origem do universo foi um Big Bang, mas explodiu quando? Eu me lembro de uma redação de uma criança que o universo, e ela escreveu: no início não havia nada, e de repente tudo explodiu. É uma criança que fala, mas os cientistas dizem isso. Quer dizer, você parte do nada para o tudo numa facilidade, porque eles são obrigados a utilizar essas artimanhas para poder explicar a coisa observada, não é? E aí, na sequência disso, né, a gente perguntaria, Eugênia, há cientistas que estão buscando, se aproximando, inclusive nas academias, do objeto que é do estudo do espiritismo. Não propriamente a alma ainda, não é? Que pode ser ainda muito cedo, seria romper demais com a barreira, até a própria psicologia, que é a psique, que é a própria palavra, a psique é a alma, que seria a psicologia, o estudo da alma. Com Freud, deixou de se estudar a alma na psicologia. Então, essa palavra alma é um tabu tremendo, né? Que Kardec, inclusive, começa, como a gente já estudou aqui, definindo claramente o que o espiritismo entende por alma, para não haver confusão, não é? Então, a pergunta é: não está havendo já no nosso tempo aquilo que Kardec propôs, pelo menos um encaminhamento, porque no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, logo no capítulo 1, faz uma proposta da união da religião com a ciência. O que era um assunto que ali era um tanto quanto tabu, apesar de que se falava, não é? Mas que Kardec teve a coragem de enfrentar. Então, a pergunta vai nesse sentido. Já não há, nas academias, uma certa, digamos assim, qual é a palavra, gente? Uma certa, já aproximação, já uma certa aceitação, digamos, de estudar, por exemplo, o efeito do passe, o efeito da oração, como a gente tem visto de vez em quando, não é? Publicações relativas a isso. Comenta um pouquinho para nós, Eugênia. Não seria um caminho da aproximação, de alguma maneira, não da ciência e da religião nos seus dogmas? Porque a religião tem os seus dogmas. E a ciência também criou seus dogmas. E ficou aquele choque de dogmas. Kardec não está falando de união de dogmas. Quando ele fala da aproximação, da união da ciência e da religião, é no sentido mesmo do objeto de estudo, que algum dia será o mesmo. Afinal de contas, nós vamos ao encontro do entendimento de Deus, não é? Vamos ver. Então, a pergunta vai nesse sentido. Será que já não estamos tendo uma aproximação? De alguma maneira, pelo menos por alguns acadêmicos, alguns cientistas? Sim, eu diria que sim. Basta olhar os currículos de algumas universidades, não só no Brasil e fora do Brasil também, que já inserem de algum modo a espiritualidade, ainda que não com a nomenclatura própria do espiritismo. Agora, com respeito, por exemplo, aí o que o Cauci colocou, né? Em um dado momento, Cauci coloca que há algo no sentido de que não existe matéria, né? Eu gosto muito de ouvir um cientista, um físico já desencarnado, desencarnou em 2014, ficou a carta de obras dele e de vídeos na internet, que ele falava, num certo sentido, no lugar de autoridade, porque foi discípulo
do Werner Heisenberg, aquele do princípio da incerteza. Fez o seu doutorado com aquele cara que inventou a bomba de hidrogênio nos Estados Unidos, Edward Teller, e o seu pós-doutorado com o Heisenberg. E, posteriormente, ele foi por longos anos, quase 20 anos, presidente do Instituto Max Planck em Munique, que é o Instituto Max Planck devotado à física atômica, né? Ele era pesquisador de física de partículas ou física atômica. E ele escreveu um livro que se chama exatamente Es gibt keine Materie, não existe matéria. E eu, que gosto de ouvir as entrevistas dele, ele deu várias para a mídia leiga alemã, foi entrevistado por vários portais, né? Ele dizia claramente, alles ist Geist, tudo é espírito. É claro que nós não somos ingênuos de imaginar que ele estava se referindo ao espírito, assim como o espiritismo postula ou investiga, porque tem também uma questão de semântica, uma questão epistemológica que deve ser investigada. Mas um cientista desse quilate, né, ganhou até o Prêmio Nobel alternativo, né, que é chamado no Brasil de... Lá é chamado de Prêmio Nobel alternativo e aqui é da sustentabilidade, algo assim. Esse cara, ele fala claramente, está tudo interligado, e não são assim frases que se diz a esmo, tentando conectar a física quântica ou a mecânica quântica, melhor dizendo, com a espiritualidade. É um cientista, a priori não espiritualista, porque ele é todo de uma gens ou de uma escola alemã que é bem cética e racional, e que afirma claramente, inclusive os seus interlocutores perguntam, mas isso não é muito esotérico? Isso parece muito esotérico, e ele explica, não, é assim mesmo. E aí quando vemos, por exemplo, para citar pesquisadores estadunidenses, né, da Universidade de Santa Clara, que escrevem um livro, O Enigma Quântico, que começa exatamente com a narrativa do quão o observador influencia nos experimentos da física. E ele diz como subtítulo, onde a física encontra a consciência, né? Aí você pode pensar, alguns dão o nome de espírito, outros dão o nome de consciência, mas não é bem a consciência. O termo que o Hans-Peter Dürr, o pesquisador a que me refiro, utiliza é Geist. Geist é espírito. Consciência seria Bewusstsein. Então, a ciência ela já está chegando lá, só que há um contingente de cientistas que é refratário. Isso porque, do mesmo modo que Kardec coloca no seu texto da Introdução ao Livro dos Espíritos, que em 1752 muitos proscreveram a ideia do Benjamin Franklin, do para-raios, e outros tantos na França proscreveram a ideia do Robert Fulton, e isso foi um atraso para os franceses, também aqueles que optam por ficar para trás, né? É claro que eu não sou, eu sou uma crítica das pessoas que usam levianamente esse adjetivo quântico para tudo, né? Então acho que deve ser usado com muito cuidado, mas se nós pesquisamos seriamente e lemos os autores que têm expertise para falar, nós vamos ver que sim, a ciência ela já está encontrando, você pode dar o nome que você quiser, consciência, espírito, o nome que você quiser, mas ela já está encontrando o mundo espiritual, sim. Muito bom, Eugênia. E olha, com satisfação eu me lembro também de Marcelo Gleiser, que há 2 anos ganhou um dos maiores prêmios da Academia Científica, o prêmio Templeton, né? E ele dizia, e diz, e defende essa ideia, que nenhuma teoria criada pelo homem é perfeita. Ele defende essa aproximação da ciência com a espiritualidade. Vejam só o potencial dessa jovem mente brasileira, né? Marcelo Gleiser, lembramos-nos dele também. Bom, seguindo, Calci, então já que temos aqui, com a doutrina espírita, uma pérola nas nossas mãos, o que o estudo do espiritismo proporciona de novo? De novo, não de novo outra vez, mas de novo como novidade, né? Isso. De novo como novidade.
porque até então não se falava em espírito como a abordagem que Allan Kardec apresenta. Ele dá a roupagem da análise científica, mas apresenta o conteúdo da religião, né, do sentido moral. O que é que me traz de novo? Qual é o benefício que a doutrina espírita me dá? Esse livro é muito grosso, é muito grande, eu vou ler. O que eu vou ganhar lendo isso tudo e estudando? Você vai saber quem você é. Você vai perder o medo da morte. A morte é uma ilusão. A morte é uma ilusão. Aliás, a morte é uma benfeitoria. É como se a matéria dissesse para você, porque você não é o corpo, é o espírito. É como se a matéria dissesse para você, para mim já deu, eu cansei, eu fico por aqui, vou me renovar e constituir outros elementos. Você prossiga e a gente segue. Esse é o novo que a doutrina espírita traz para a gente. Você sabe de onde veio, o que você está fazendo aqui. Eu fico imaginando, a Eugênia falou do Aristarco, eu fico lembrando desses filósofos desse tempo, eles deveriam ficar malucos para entender o sentido da vida. Sem o componente espiritual, a vida é uma besteira, é uma bobagem, né? Você nasce, cresce, daqui a pouco pega uma doença, casa, não sei o quê, fica velho, morre, acabou. Qual é o sentido da vida? A doutrina espírita vai dizer para você qual é o sentido da vida. Progresso infinito, até você atingir um nível tal que não precisa da matéria, porque você já a dominou. Interessantíssimo. Eu me lembro da frase: nós nascemos no berço da matéria, fomos colocados nas experiências que nos proporcionam o desenvolvimento para nós nos libertarmos da matéria, não é? Porque na essência somos seres espirituais. A gente tem o hábito de falar o meu espírito. O correto é dizer meu corpo, né? Mas mesmo nós espíritas, é pelo hábito, né? O costume às vezes não tem a expressão, inclusive. E a gente fala meu espírito. Na verdade, realmente tem que dizer meu corpo, porque nós somos essa essência, eu sou o espírito. Cada um de nós é o espírito, não é? Mas nós vamos nos acostumar a isso com o tempo, especialmente a gente adentrando esse período aí da regeneração, não é? Com muitas opções de nós aprendermos a viver em fraternidade, não é? Seguindo o lema que Kardec colocou: trabalho, solidariedade, tolerância, nós chegaremos lá, não é? Aqui, Eugênia, dentro do que Kardec coloca para nós no item 9 da introdução, que se deve entender por manifestação inteligente? Vou já responder. Eu queria saber se eu poderia fazer um pequeno à parte a resposta do Calci. Sim. Que, conforme ele falava, eu lembrei que Kardec é pródigo na Revista Espírita de artigos em que ele diz que as ideias espíritas elas vão se propagar não com o nome espiritismo. A arte será um veículo. Então ele cita em vários artigos pedaços de peças ou poemas ou livros em que a ideia espírita está ali inoculada. Não está o nome espiritismo, porque as pessoas tinham um preconceito, mas todos os fatos espíritas, da imortalidade, da reencarnação, enfim, da comunicabilidade dos espíritos, etc. E conforme ele falava, então eu lembrei daquela famosa frase, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Essa é uma frase que não foi dita por nenhum espírita, ela foi escrita por um literato, Wolfgang von Goethe. Ele escreveu isso. Então, as ideias espíritas elas vão se espalhar como vêm se espalhando através da arte, não necessariamente com o rótulo de espíritas. E mais recentemente, um filme do ano passado, salvo engano, o filme Soul, da Pixar. Olha o nome do filme, Alma.
Sou. Então, é um filme que trata de espiritismo sem o rótulo espírita. As ideias vão se propagando, até que todos nós, se queremos realizar algo de edificante, de salutar, vamos ter que nos ocupar com essas ideias, né? Sejamos cientistas ou não. Então, Eugênio, respondendo... Oi. Antes de você entrar, aproveitando que você colocou, a Disney está muito interessada, não é, no desenvolvimento de filmes relacionados com essa questão, porque já percebeu que há um interesse muito grande, e nós temos uma esperança muito grande de substituir tanta coisa ruim que se faz, não é, como diversão no cinema, hoje em dia, aí, né, pela internet, por coisas mais nobres, né, como Soul, por exemplo, e outros filmes, né, que foi inaugurado lá atrás, com aquele, oh meu Deus do céu, como é que era o nome do filme? Ghost, não é, que trouxe depois o Sexto Sentido, e nós vamos avançando, não é, mas, por enquanto, ainda é o interesse comercial. Mas o que acontece? Essas pessoas, ao pesquisar, começam a travar contato e começam também a ver, não é, que isso é uma realidade. E aí, cada vez mais nós vamos nos aproximando da nossa arte e acontecendo aquilo que a Kardec comenta, e Leon Denis também desenvolve, que algum dia vai haver a arte espírita de fato, não é? Então, a pergunta que se deve entender por manifestação inteligente é aquela manifestação em que fica positivamente caracterizada, né? Ou seja, sem dúvida nenhuma, a ação de um pensamento e de uma vontade, que é o que caracteriza os seres inteligentes da criação, é o pensamento e a vontade. Então, aqui não confundir com o inteligente no sentido de a manifestação é inteligente porque o que foi dito é sábio, é ponderado, é inteligente no sentido de antagônico ao ignorante, ao incipiente. Não. Inteligente no sentido de ser a expressão de um pensamento e de uma vontade, livres, né? Nesse sentido é que se define manifestação inteligente em contraposição às manifestações puramente físicas, né? Que não denotam, que não tem um teor de conteúdo inteligente nesse sentido, de um pensamento que se elaborou, né? Muito bom. Si, agora para você, já que a Eugênia colocou aí já uma diferenciação entre manifestações inteligentes e manifestações físicas, por que Kardec, naquele primeiro momento, se interessou pelas manifestações, de uma forma geral? Kardec é o paradigma daquilo que deve ser todo espírita. Em primeiro lugar, não ser um empolgado, não é? Já ouviu uma coisa, já saiu correndo, não é um místico, não é? Já ouviu falar, já... Não. Kardec, aliás, ele refutou. Quando alguém disse para ele que as mesas estavam se movendo e que eram os espíritos, ele falou, não, algo aqui, uma eletricidade, um fluido qualquer. A palavra fluido que na época queria dizer energia, não é? Uma energia qualquer que atua sobre a mesa e que pode fazer ela movimentar muito bem. Então, ele leva para o campo do racional, aliás, é um dos fundamentos principais da doutrina espírita, né? Usar o raciocínio. Não admita nada que a tua razão negar. É preferível que você despreze 10 verdades do que admitir no meio delas uma mentira. Isso é o princípio do racional, de usar a razão acima de tudo. E é o que ele sempre fez na vida dele. Então, convidado, ele refuta, ele não quer saber das mesas girantes. Ele diz, é facilmente explicável, pode ter um elemento qualquer e tal, não tem nada sobrenatural, não. Pode ser algo muito natural e material.
Mais tarde ele ouve dizer, ele é informado de que as mesas estavam apresentando uma manifestação inteligente, conforme a Eugênia colocou muito bacana para a gente. Manifestação inteligente é aquela em que há uma possibilidade de comunicação. Né? Se alguém esbarra numa cadeira, isso não significa nada, mas se eu combinar com alguém, olha, a hora que eu esbarrar na cadeira é para você sair, isso é um comunicado inteligente, ele sabe disso, tem um código ali. Então, Allan Kardec, ao ouvir dizer que as mesas estavam mandando mensagem, aí ele falou, olha, mesa não tem cérebro para pensar, nem nervo para sentir. E aí ele vai atrás, mas ele vai frequentar a reunião isento de qualquer preconceito. Nem preconceito de que não era espírito, nem preconceito de que não era espírito. A possibilidade de ser espírito foi a última que ele veio a considerar, né? Porque imaginava que a resposta podia ser dos circunstantes, das pessoas ali, né? Que por um meio qualquer desconhecido estava se manifestando. Ou seja, o espírito é chamado a usar a lógica e o raciocínio. Infelizmente, a gente encontra muitos companheiros que são muito empolgados, e isso chega a atrapalhar um pouco. Allan Kardec chama de espíritas exaltados, não é? Aquele que, por qualquer coisa, faz um festival e diz que tal e que é preciso usar a razão acima de tudo, e isso Kardec nos ensina praticando. Muito bem, Calci. Excelente, gente, está muito bom. Eu vejo aqui que a Norma fez um comentário que eu queria aproveitar. Ela disse assim, nesse item 8, no momento que a gente estava examinando o item 8, né, Kardec também nos informa sobre as reuniões mediúnicas sérias. Eu queria comentar com você que está nos acompanhando, olha, aqui o nosso estudo, ele pressupõe que você está lendo os itens em casa. Vocês viram a Norma, ela leu. Então, quando a gente vem aqui para esse debate, você já leu, você já fez as suas perguntas, já se questionou, trouxe dúvidas que vão ser apresentadas aqui, não é, para os nossos companheiros nessa roda de conversa que nós desenvolvemos aqui. Então, olha, felicitações à Norma, de fato, no item 8 também fala das reuniões sérias, que a gente também vai aprofundar ainda nos nossos estudos aqui, não é? E Alexandre Ladwig, não sei se falo bem o nome dele, ele diz assim, a continuidade do estudo é que vai dar a qualidade das descobertas, não é, dentro daquilo que a gente já comentou aqui. Perguntas inteligentes, respostas geniais. E também já foi destacado como Kardec soube perguntar, não é? E a Eugênia hoje aprofundou essa questão. Então, Alexandre aqui está dizendo para nós compartilharmos os conhecimentos, não é? Os conhecimentos são revelações dos espíritos, mas como Kardec disse também, não nos isenta do esforço, porque é o esforço que nos leva a nos desenvolver, não é? Então, Jeane faz uma pergunta aqui, gente. Qual o motivo dos físicos serem, Jeane Lima, qual o motivo dos físicos serem ateus? Nem todos são, mas vamos dizer, por que a maioria é ateu? O que vocês colocariam? Eugênia, por gentileza, depois Calci. Olha, eu queria colocar, a primeira colocação essa que você já fez, Carlos, nem todos são. Uma vez, Jeane, acho que é aqui do Ceará, uma vez eu tive ensejo de assistir uma palestra com um físico cearense que reside no Rio atualmente, porque é professor da UFRJ, Cláudio César Lenz, um grande físico de partículas, inclusive trabalhou numa equipe que quase ganha o prêmio Nobel. O Cláudio César Lenz, ele é evangélico, e eu sabia que ele era evangélico, e ao final da palestra eu perguntei o que ele achava em termos proporcionais no ambiente da física, né? Ele já transitou por vários países, como seria em relação a ateus e não ateus, eu sabendo que ele era um religioso.
E ele disse que acha que é 50-50, metade-metade. Então, isso já é um grande avanço, né? Nem todos são, muitos não são. Agora, o cientista, ele deve procurar separar um pouco, no sentido de que a crença pessoal dele é o que Kardec coloca num dos parágrafos aí da introdução. A crença pessoal dele diz respeito a uma crença pessoal, né? O que ele estuda deve seguir certos parâmetros, né? Claro que aos poucos esses parâmetros eles vão incluindo o mundo espiritual, mas não é de súbito, porque a academia tem suas normas. Eu penso que muitos, por questão de afirmação própria, né? Não a afirmação dele, mas a afirmação daquilo que ele representa. Porque a gente tem que observar o seguinte: a ciência nasceu da religião. Foram aqueles companheiros religiosos que começaram a se destacar pelo pensamento e tal, e aí nasce a escolástica, as universidades e tudo mais. Ora, o que é que o filho adolescente faz? Qual é a primeira coisa que ele faz quando ele se verifica e quer se afirmar como uma pessoa independente? Refutar os pais. É a primeira coisa, né? Nós, pais, precisamos entender o processo. Então, eu penso que estejamos no mesmo processo. A ciência ainda está na adolescência. Lembrando aqui de Platão, nós mal saímos da caverna, né? Ainda estamos lá. Então, a ciência ainda está no iniciozinho das suas descobertas. Então, estamos vivenciando o período da adolescência. Então, a ciência, por necessidade de afirmação, ela tem que eleger um Deus. O Deus dela é a matéria. E ela tem que se dedicar a esse Deus e estudar, faz parte. Mas no futuro, a gente observa que a religião, as dogmáticas, começam a se tornar científicas, a observar e a aceitar os argumentos da ciência. A gente verifica hoje que não há nenhum católico hoje que afirme a existência de Adão e Eva. Eles dizem, não, é um simbolismo e tal, ou seja, estão se tornando, procedendo de uma maneira científica. E a ciência cada dia mais se espiritualiza. Nasceram, foram separadas no berço, estão andando e lá adiante se encontram. Cris, nós temos mais uma perguntinha que apareceu agora. Deixa eu pegar aqui. É do Eletro Mais, é isso, Carlos? Eu estou vendo aqui uma última do Eletro Mais. Uhum. Por enquanto eu vou fazer essa daqui do Carlos Brenla, eu creio. Bem rapidamente, Eugênia, só para não deixar de atender. Qual a visão da ciência do ectoplasma? A ciência já examinou? Você tem alguma informação de que a ciência tem examinado o ectoplasma? Sim, porque quem deu nome ao fluido universal, ao fluido magnético de ectoplasma foi um cientista, foi Charles Richer. Então, o ectoplasma nasce no ambiente científico, né? Charles Richer, depois quem quiser pode ler sobre ele num livro publicado pela Federação Espírita Brasileira do nosso conterrâneo e amigo Samuel Nunes Magalhães. Ele era um cientista, foi prêmio Nobel, inclusive, salvo engano, em 1913. Isso, muito bem. É essa daqui, Cris, da Alexandra Beth. Ah, sim. Aqui. É porque eu me desconectei, aí eu me perdi no limbo, sabe? Tá certo. Sabe, Campete? Mas faz aí para mim, por favor. Tá bom, tranquilo. Ela diz assim, uma dúvida. Para o Calci é a última essa, Calci. Por que na época de Kardec havia tantas manifestações e hoje não se vê tanto como antigamente? Quem sabe que a gente terá novamente, né? Não se sabe agora.
o período, pelo menos aquele era o período daquela semeadura. Hoje nós somos chamados a usar a razão para entender. Naquele momento era preciso impactar, era preciso chamar a atenção da religião dogmática e dos cientistas dogmáticos, né? Era preciso abalar as estruturas, né? Hoje talvez não haja tanta necessidade assim, mas a gente não sabe qual é o planejamento da espiritualidade. Quem sabe que haverá aí um renascimento das mesas girantes e das manifestações aí a céu aberto. Muito bem. Nós queremos agradecer muito a Eugênia, ao Calci, esclarecimentos muito interessantes, um estudo bem interessante. Hoje, Kardec nos proporcionou esse exame aí da questão científica, não é? O Espiritismo, como nós sabemos, é uma ciência, é uma filosofia de consequências morais, como o codificador nos colocou. E nós avançaremos, naturalmente, nesses aspectos. Kardec ainda coloca que o Espiritismo toca em todas as ramas do conhecimento. Então, eventualmente, estaremos tratando de aspectos, não é? Dos vários campos do conhecimento aqui no Espiritismo. Sem ânimo, de maneira nenhuma, de dizer que nós sabemos tudo, ou que o Espiritismo já trouxe tudo, porque Kardec deixa muito claro que o Espiritismo não deu a última palavra, porque nós não temos condições de entender a última palavra ainda. Então é preciso que a gente amadureça. O codificador foi muito sábio, ele foi colocando progressivamente, né? Apresentava a ideia, deixava amadurecer o grande laboratório. Para você que está estudando, se você está começando, o grande laboratório, a gente costuma dizer que foi a Sociedade Espírita de Paris, não é que Kardec tinha. No entanto, ele tinha uma extensão desse laboratório, que se chama Revista Espírita. São 12 volumes escritos pelo próprio punho do codificador. E que ele usava como um balão de ensaio, ele lançava as ideias e recolhia as repercussões. E aquilo que ia se sedimentando pela reação dos espíritos em vários lugares, através de vários médios, e que iam chegando a ele, ele ia então compondo as obras, que ele já sabia. E quando ele lançou o Livro dos Espíritos, que ele examinou a questão, num dado momento ele disse: tenho pela frente 10 anos de trabalho para concluir a obra. E foi mais ou menos esse o tempo que ele trabalhou depois. Ele já tinha uma visão. Quando lançou o Livro dos Espíritos, ele tinha a visão de qual era a doutrina espírita na sua totalidade, tanto é que os outros livros vão ser o desenvolvimento de cada parte do Livro dos Espíritos. E usando como esse balão de ensaio, como a extensão do grande laboratório, a Revista Espírita. Então, o nosso codificador, e eu costumo dizer que nós temos um privilégio muito grande de ter tido um codificador inteligente e humilde ao mesmo tempo, que renunciou ao próprio nome em favor da obra, dando o exemplo de como tem que ser, que foi nos informar no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a primeira revelação teve assentada em Moisés, a segunda em Jesus, e a terceira já em nenhum homem, em nenhuma pessoa, em nenhum espírito em particular, mas como uma obra coletiva da espiritualidade. É nesse sentido, então, que nós estamos lhe convidando a fazer a sua construção pessoal do conhecimento espírita, pelo seu esforço. Leia também, por favor, leia em casa a introdução do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar a sequência, ainda temos uns 2 encontros para tratar dessa introdução, e depois adentraremos as perguntas. Traga as suas dúvidas, não é? Apresente pertinente, relacionada com o assunto que nós estamos estudando, que nos facilita muito, para nós termos aqui uma sequência e irmos aprofundando progressivamente, conforme Kardec nos propôs realizar o estudo. Agradecemos muito sua atenção, né, a sua participação nesse nosso estudo. Continue conosco, divulgue o trabalho, não porque nós queiramos qualquer projeção pessoal aqui. Nós desejamos que o máximo de pessoas tenha a chance de conhecer o Espiritismo. Se você é simpatizante, está começando agora, seja muito bem-vindo. E estamos à inteira disposição para lhe auxiliar
nas suas dúvidas, no seu esforço de conhecer o Espiritismo. Não porque estejamos preocupados em fazer adeptos, que o Espiritismo não cuida disso, mas porque nós temos a convicção de que o Espiritismo nos abre o horizonte da realidade espiritual e nos dá condições de adentrar o nosso futuro para conquistar, de fato, a capacidade, desenvolver a nossa capacidade de conquistar aquilo que Kardec coloca, que é o desenvolvimento intelecto-moral. Muito obrigado, tenhamos uma boa noite, uma boa semana, até a semana que vem. Obrigado, Eugênia, Calci e Cris, por esses momentos de estarmos juntos, e você que nos acompanhou, o nosso abraço muito fraterno. Muito obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.